instrumento de medições, então nós temos aqui o alicate amperímetro. Então, no alicate amperímetro, então nós temos as escalas, a nomenclatura de medições. Então, no caso, uma máquina, por exemplo, uma máquina de 12.000 BTUs, você vai ver na placa de identificação dela que a corrente nominal daquela máquina é 5 amperes. Então, como que é feita essa medição? Então, com a máquina em funcionamento, depois que você deu um tempo, esperou a máquina estabilizar, você vai num dos cabos, né, a máquina de 12.000 BTU, ela pode ser tanto monofásico como o sistema também bifásico. Então, você vai numa da seção do cabo, você vai passar o alicate amperímetro, vai medir, e nessa medição ele tem que estar na escala do A, né, que é para medir a amperagem, né? Então, aqui nós vamos estar medindo a corrente que está passando naquela seção. Então, se a máquina de 12.000, o nominal dela é 5, a medição que nós vamos estar vendo ali é nessa faixa. Então, pode ser que tenha uma variação de ali, em torno ali de uns 10%. Então, vamos supor, até 4,5 amperes, 5,5 amperes, vamos dizer assim, está dentro de uma faixa, vamos dizer assim, aceitável de leitura, né? Claro que vai depender muito das situações. Então, essa é uma medição que nós fazemos. Para você medir a tensão, né, que é a voltagem, então você tem que mudar para você estar verificando aqui, ó, no V, que é para medir a voltagem. Nesse aparelho, ele é um aparelho automático, então ele tanto faz corrente alternada como contínua, ele vai fazer medição. Mas dependendo do tipo de alicate amperímetro ou voltímetro que você estiver utilizando, ele vai ter uma nomenclatura um pouco diferente. Então, quando tem a minhoquinha embaixo, né, do V, ele está dizendo que é corrente alternada, que é a corrente nossa normal que nós usamos aí nos ar-condicionados na parte de alimentação. Quando ele tem o traço e os pontinhos embaixo, aí já é corrente contínua. Com corrente contínua, um exemplo que a gente dá relacionado assim, pilha é corrente contínua, veículo também é corrente contínua, bateria, né? Então, essa é a parte de medição que nós fazemos. Como eu comentei do exemplo do 12.000 BTU, que a corrente nominal seria 5 amperes, nessa parte de tensão, uma máquina 220, ela pode variar entre de 220, ela pode ir até 254, até no mínimo ali uns 200, 206, né? Que seria essa margem aí. Então, vamos supor, se você for lá fazer uma medição e está dando lá 198 volts, ela está com baixa tensão, então tem algo errado que tem que ser investigado, né? Aí você foi lá medir, é 220, está dando 240, está dentro, né? Está dando 215, está dentro. Então, essa medição que a gente tem que estar fazendo aí nessa parte de tensão, né? Então, depois, aí temos aí depois a parte que nós medimos aqui, continuidade. Continuidade, o que é? Nós medimos essa parte para a gente ver se ele está tendo continuidade, ó, tá vendo? Então, vamos supor, para a gente ver se um cabo ele não está rompido, não está alguma coisa, e você mede a continuidade dele. Então, esse teste é muito importante, principalmente assim, você pega um relé, uma chave contactora, aí você está em dúvida se os contatos estão bons, alguma coisa desse tipo, aí você vai fazer medição. Esse aqui, ó, pode ver que essa chave contactora está com defeito. Ela está colada, né? Então por isso que mesmo sem a gente apertar, ela está dando passagem. Agora vamos supor, se eu fosse medir para ver se a chave contactora, quando ela está acionada, ela está passando a corrente, aí você vai apertar ela no manual, né? E vai fazer a medição aqui também. Aí se ela der, é sinal que é normal. Então esse é a outra forma de medição. Aí depois a gente tem também resistência, né? A resistência, nós medimos nessa parte dos sensores, né? Que são os resistores, né? Então a gente mede para a gente saber qual que é a resistência dele, para ver se ele está medindo certo, se ele está dentro do funcionamento dele normal. Pode ser também que ele está em curto, pode ser que está aberto. Então aí a gente mede a nomenclatura de resistência, né? Em ohm. Aí nessa parte aqui, daí já vai ser um outro vídeo para a gente explicar sobre termistores, resistores.